Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo e a partir de agora vamos conferir o que aconteceu na 65ª e 66ª sessões ordinárias. Vamos começar com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal, que são destinadas a realizar estudos e investigações sobre temas determinados e ainda representar a Casa. Além disso, as comissões permanentes devem discutir e dar parecer, através do voto da maioria dos seus membros, as proposições e matérias a elas submetidas, mas também podem apresentar proposições à Câmara, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão e promover iniciativas e campanhas de divulgação de leis ou de outros temas que sejam relevantes para a população. Atualmente, existem 26 comissões permanentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Elas tratam de temas como turismo, defesa da mulher, idosos, assuntos urbanos, segurança pública, meio ambiente, entre outros. Todas são compostas por 3 vereadores: presidente, vice-presidente e vogal. A composição das comissões permanentes é determinada pelos líderes partidários, através de representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. Caso não haja comum acordo entre as lideranças, haverá eleição para a composição dos membros das comissões. Cada vereador, à exceção dos membros da mesa diretora e dos líderes dos partidos, deverá participar obrigatoriamente de pelo menos uma comissão permanente, mas não pode pertencer a mais de 3. O Diário da Câmara Municipal publicará em todas as suas edições a constituição das comissões permanentes. As comissões permanentes se reúnem todas as segundas-feiras a partir de 14 horas. Elas também podem se reunir extraordinariamente sempre que necessário. Mas essas reuniões extraordinárias devem ser anunciadas no Diário da Câmara Municipal, com 24 horas de antecedência no mínimo. Os membros das comissões permanentes exercem suas funções até o prazo estabelecido para o funcionamento da comissão para a qual foram eleitos ou designados. A eleição da nova composição das comissões será feita na sessão legislativa seguinte, exceto no último ano. Cada sessão legislativa dura 1 ano e é dividida em 2 períodos, um no primeiro semestre, de 15 de fevereiro a 30 de junho, e outro no segundo semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. As comissões permanentes podem ouvir as opiniões de especialistas externos, de reconhecida competência e também as de representantes de entidades idôneas. Tudo para esclarecer assuntos submetidos à sua apreciação. O convite pode ser feito pelo presidente da comissão ou pela maioria de seus membros. No caso de audiências públicas, poderá haver a presença e a participação do público em geral. No dia a dia da Câmara Municipal, 2 comissões permanentes ganham destaque: a de Justiça e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A primeira deve, entre outras atividades, emitir parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, ou seja, indicar quais as propostas devem virar lei. Assim, todos os projetos de lei devem passar por essa comissão para transitar na Câmara. Outra atividade exclusiva dessa comissão é a elaboração do modelo de abaixo-assinado, no caso de projetos de iniciativa popular. Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira deve oferecer parecer técnico sobre as questões orçamentárias do município. No primeiro semestre, a comissão deve dar parecer sobre as diretrizes orçamentárias que o prefeito propõe. As diretrizes são as ações que serão realizadas pela prefeitura no ano seguinte. Já no segundo semestre, a comissão deve oferecer parecer sobre a proposta orçamentária feita pela prefeitura, que diz a quantidade e os valores das ações que foram definidas nas diretrizes. Além disso, anualmente, a comissão deve dar parecer ao Plano Plurianual, o PPA, que regra os gastos e investimentos para os 4 anos seguintes. No campo das fiscalizações, a Comissão de Finanças tem o poder de solicitar à autoridade governamental responsável que preste os esclarecimentos sobre despesas não autorizadas no prazo de 5 dias. Se não ocorrer essa prestação de contas, ou se ela for insuficiente,
a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Município, o TCM, um pronunciamento conclusivo sobre o caso, no prazo de 30 dias. E se o TCM considerar que a despesa é irregular, a comissão pode propor a suspensão desse gasto. Vale lembrar que no início de todo ano, o prefeito é obrigado a remeter ao TCM a prestação de contas do ano anterior. Importante lembrar ainda que as comissões permanentes só podem opinar sobre aspectos que sejam sua atribuição, ou seja, caso um projeto seja sobre um tema que deva ser apreciado por mais de uma comissão, cada uma deve emitir parecer sobre o aspecto que avalia: saúde, educação, segurança pública, entre outros. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões permanentes da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E agora vamos conferir o resumo do que aconteceu na 65ª sessão ordinária. O vereador Marx Bill falou sobre seu requerimento de sessão solene a ser realizada no próximo dia 30 de outubro do ano corrente, quarta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal para a entrega da medalha Somos Quem Fomos. Muito bem, eu vou fazer dispensa do uso da tribuna. 5 minutos, porque eu vou passar a palavra também ao professor Pierre, que foi o criador dessa sessão solene. Acho que todos conhecem, a gente teve a oportunidade de retomar, professor, no último ano, e eu acho que é uma grande homenagem, né, um grande reconhecimento à nossa história, poder homenagear os povos colonizadores de Nova Friburgo, e ali as próprias colônias escolherem, né, quem deve ser homenageado. Confesso que foi uma das sessões solenes mais bonitas, né, que eu presenciei aqui na Câmara dos Vereadores. E sei que foi uma ideia de Vossa Excelência, por isso eu gostaria de passar a palavra ao senhor. Obrigado, presidente Marx Bill. Eu quero enaltecê-lo também por ter exatamente sido o presidente que trouxe, né, depois de uma parada incompreensível dessa sessão. Não sei da pandemia, né? A pandemia complicou, mas não se justifica depois da pandemia não ter continuado. E foi na sua gestão como presidente que a sessão voltou. Então, tem uma gratidão pública aqui a Vossa Excelência. E colocou muito bem, porque qual foi o objetivo, o espírito da resolução? A memória. Uma cidade que não tem memória, ela não tem o futuro fundamentado e embasado para o seu desenvolvimento. A Nova Friburgo tem uma história linda. Se a gente ignorar a nossa história, a gente não consegue construir no presente um futuro ideal para a nossa cidade. Então, a medalha Somos Quem Fomos, ela, inclusive, depois foi complementada pela lei, né, a lei que instituiu os povos formadores de Nova Friburgo, oficialmente. E, presidente, como que isso é importante? Porque é marco legal, isso é reconhecido nos países, é reconhecido nos consulados, nas embaixadas, a oficialidade do município como, né, cidade fundada por esses povos. Então, a medalha Somos Quem Fomos, o próprio nome diz, em verdade, somos todos quem fomos. Nós somos resultado dos nossos ancestrais. Né? A gente tem uma cultura muito imediatista e uma cultura do amanhã imediato, vereador Marcinho. E a gente tem que mudar esse conceito, porque a gente tem que olhar para os nossos ancestrais. Querendo ou não, cada um de nós aqui é resultado de inumeráveis ancestrais que viveram antes de nós. A gente hoje é a síntese deles. E depois a gente vai ser a base, através dos nossos filhos, e assim sucessivamente netos, e assim vai se progredindo as gerações. Então, a medalha Somos Quem Fomos, ela traz um marco de momento presente a pessoas que os povos escolhem, que as representações, né, das colônias escolhem, para poder ser reverenciado. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, a dona Brigitte, né, da comunidade alemã, ela veio a falecer recentemente. Ela, né, vai receber em memória. Por quê? Uma pessoa maravilhosa dentro da história alemã na nossa cidade. E quantos já passaram? A gente viu, esse ano a gente perdeu o senhor Lutz,
que recebeu a medalha. Olha a importância da gente deixar isso registrado na vida dessas pessoas e dos povos formadores. Então, a medalha Somos Quem Fomos é um legado que o Poder Legislativo deixa à memória de Nova Friburgo. E nesse sentido, presidente Max, eu vou circularmente voltar a palavra a Vossa Excelência. Graças a Deus que Vossa Excelência retomou, porque isso é importantíssimo para a nossa cidade. Eu comecei com a gratidão e eu volto fechando circularmente com a gratidão também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pierre. Faço questão de Vossa Excelência estar formando a mesa aqui ao meu lado no dia da sessão. E deu um momento importante da gente conhecer um pouquinho mais da nossa história. Quando a gente olha a particularidade ali de cada um, de cada colônia, né, daquelas pessoas que são homenageadas, realmente enriquece a nossa cultura e aumenta o nosso conhecimento sobre a história de Nova Friburgo. Então, peço aos pares a aprovação. O vereador professor Pierre falou sobre o projeto de lei ordinária que declara patrimônio cultural imaterial do povo friburguense a manifestação popular de Folia de Reis e os respectivos festivais de encontros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Em 1922, a Semana de Arte Moderna rompeu com um padrão de influxo europeu na história e na cultura brasileira. Foram manifestações importantes em fevereiro daquele ano, no Teatro Municipal de São Paulo, à época, hoje Teatro de Arte Moderna de São Paulo. E lá, o folclore brasileiro, na ocasião, foi extremamente valorizado e estudado. A partir da semana de 22, Câmara Cascudo promoveu estudos fundamentais ao desenvolvimento do folclore. Por sua vez, Mário de Andrade, o Papa modernista, autor de Macunaíma, também fez grandes estudos sobre o folclore brasileiro. Inclusive, Macunaíma é uma aula de folclore que dá um tapa de luva de pelica em tom rosto de todos nós, porque mostra o quanto nós brasileiros desconhecemos a própria cultura e o folclore nosso. As pessoas têm uma dificuldade imensa de ler Macunaíma porque não conseguem reconhecer ou identificar as figuras folclóricas do nosso país na obra. É algo que a gente precisa mudar muito, né? A gente vê celebração de Halloween para lá, Halloween para cá, e a gente não identifica a questão do nosso folclore. E esse preâmbulo é que eu quero trazer à baila a matéria dessa noite, porque ela não deixa de ter um contato com o espírito modernista de 22, daquela semana abençoada dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, quando poetas, pintores, escultores, compositores, né, expoentes de um grande país mostraram ao mundo o perfil do brasileiro, malandro, bonito, sagaz e maneiro, como diz o samba da Estácio de Sá, de 1992. E as Folias de Reis entram nesse cenário. As Folias de Reis evocam o folclore nacional, a riqueza da manifestação, a despeito de terem uma origem europeia, ganharam toda uma característica, né, da cultura brasileira dentro de uma antropofagia, nos termos do movimento antropofágico de 1928. Nós comemos a cultura estrangeira e adaptamos essa cultura, moldamos-la à cultura nacional. Esse é o exemplo da Folia de Reis. As Folias de Reis celebram, né, o nascimento de Jesus. É uma forma popular de celebrar o nascimento de Jesus e a visita dos 3 reis magos. Vai do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro de cada ano, as manifestações de Folias de Reis. Há vários estados brasileiros, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros estados que ainda alimentam a riqueza da Folia de Reis. E na nossa cidade não é diferente. Nós temos, inclusive, a Associação de Grupo de Folias de Reis de Nova Friburgo, que tem reconhecimento nacional. Né? O nosso grupo de folclore das Folias de Reis integra o Circuito Nacional de Folias de Reis. Né? Nós temos grupos em Olaria, Conselheiro Paulino, Amparo,
Catarcione, Rui Sanglar, Jardilândia, São Cristóvão, Rio Grandina, loteamento Floresta, Prado, quer dizer, bairro do Floresta agora, né? Que agora é bairro Floresta, Prado, Varginha, Campo do Coelho, né? Ou seja, a Folia de Reis da nossa cidade é muito presente. Inclusive, foram nesse período, teve um período agora no final, de preparação, até de ensaio das Folias de Reis em Conselheiro, né? Dos grupos se encontraram para exatamente fazer essa preparação para o final de ano. Então, a nossa cidade precisa reconhecer, a gente precisa desenvolver atividades, inclusive apoio, né? Até mesmo supervisionado, às Folias de Reis. As Folias de Reis mantêm a tradição popular religiosa, né? De base tradicional cristã, católica até, né? Dentro de uma expressão popular na nossa cidade. Então, é inegável que a Folia de Reis é um patrimônio imaterial, né, da nossa cidade, né, da nossa cultura, e que a gente precisa reconhecer e valorizar enquanto poder legislativo. Vereador Marcinho pediu uma parte, passo a Vossa Excelência. Vereador professor Pierre, parabéns por senhor levantar essa bandeira tão importante. Eu fui coordenador de obras em Conselheiro Paulino, né, no período de 2001, 2002, até 2006, na época da ex-prefeita Saudade Braga. Depois voltei com o governo do Rogério Cabral, fiquei 1 ano e meio. E uma coisa que eu reparava que hoje acabou, professor Pierre, é quando a secretaria, eu disponibilizava na minha época os servidores para poder fazer o presépio em Conselheiro. E se fazia aquele presépio gigante em Conselheiro Paulino, uma coisa muito linda, a gente disponibilizava o pessoal para fazer a limpeza, para fazer todo, né, ali a estrutura, né? A preparação. Hoje a gente vai para Conselheiro, você vê um presépio muito menor, você vê que a subprefeitura de Conselheiro, com o número de profissionais que tem muito pequeno, às vezes não consegue deixar ali alguns profissionais para ajudar a fazer, porque tem as demandas. Então, eu sou apaixonado, já segui, já fui junto para Cordeiro, já disponibilizei recursos, né? A gente ajuda, acaba ajudando. Quem não ajuda uma Folia de Reis para ir até Cordeiro? As pessoas precisam de uma Kombi, uma van para poder, né, sair da nossa cidade. Então, parabéns. Assim, não é uma bandeira minha, né? A gente ajudou dentro daquelas possibilidades, que eu estava à frente da Secretaria de Conselheiro à época, como coordenador de obras. E aí tinha muitos braçais, ele ficava sob a minha responsabilidade. E quando chegava nesse período, a gente disponibilizava o pessoal. Quero parabenizar seu Homero. Seu Homero, eu acho que nem vai ver eu falando dele. Seu Homero e seu Pedro e os demais profissionais da subprefeitura de Conselheiro. Cara, que homens apaixonados. Depois eu fiquei sabendo que seu Homero nem estava mais à frente, eu não conseguia entender o porquê. Porque enquanto aqueles homens estavam à frente, iam bem. Eu não vou dizer que o que ficou agora está... Mas ficou ruim, ficou o que era conselheiro no presépio, você não vê mais hoje aquela proporção. E, assim, eu fico muito feliz do senhor estar trazendo essa bandeira. O senhor também, com certeza, não vai poder ficar a casa, o senhor vai estar saindo, né, no dia 31. Eu espero que algum parlamentar aqui busque, né, solução para estar ajudando no transporte. A gente vê aí a Secretaria de Esporte disponibilizando van, né? Eu acho que a cultura... Poderia ser uma proposta, a cultura comprar algumas vans, eu estava aqui pensando, e disponibilizar para eles que eles pudessem ir num evento, né? E aí também as prefeituras de lá também, a proposta daquelas Folias de Reis vir num evento, porque eles ficam buscando doações para poder pagar. Você sabe que uma van, um micro-ônibus ou um ônibus para eles irem até Cordeiro, Macu, Cantagalo é caro. Os demais de lá também que vêm para cá. Então, assim, eu sou apaixonado, eu já fui quando pequeno, acompanhava. Quando o senhor fala aí do Jardilândia e do Floresta, eu acompanhava o seu Pedrinho, que morou no Alto do Floresta, hoje está em Munerá, ele tinha a Folia de Reis, ele está lá em Munerá com a Folia de Reis dele, a gente sempre junto, ajudando ali, a colaborar. E assim, muito legal, muito bacana. Às vezes a pessoa fala, vereador, por que você não pegou essa bandeira? O senhor sabe, todo mundo sabe, eu peguei uma bandeira da saúde, é uma bandeira muito pesada para a gente trabalhar, fiscalizar, cobrar. Às vezes eu lamento aqui, mas não dava, a gente não consegue pegar tudo, né, professor? E eu fico feliz de o senhor pegar essa bandeira. Feliz e triste ao mesmo tempo, que, né, a gente pode ter nossos embates aqui, mas cada um fez o seu trabalho para voltar a esta casa. Que o outro vereador possa dar seguimento, né, os demais aí, porque é muito legal. Só que eles têm uma dificuldade muito grande. E é nessa dificuldade que a gente tem que trabalhar para não acabar. Não é verdade? Para finalizar. Perfeito, desculpa tomar tempo do senhor, porque eu tenho um pouquinho de história. Não, mas né? Foi ótimo. Obrigado. E concordo com tudo que disse, porque a gente não pode diminuir, a gente tem que fortalecer. Né? Mas o governo tem que reavaliar isso
né? Tem que ter feito uma reavaliação, eu concordo, para valorizar. Eu acho que essa legislação está vindo exatamente nesse sentido, para exatamente a gente ter uma lei que possa dar fundamento para poder dizer, olha só, é um patrimônio cultural nosso em lei, tem que dar uma valorização, né? Até para facilitar essa forma de captação de apoio e de ajuda que as folias de reis precisam ter. A gente não pode deixar a nossa cultura morrer, né? A gente não pode deixar, né? A tradição das folias de reis, as pessoas, as crianças têm medo do palhaço, né? Que pula o palhaço para lá, vai para cá. Mas o que esses bastiões, os palhaços representam? Representam os soldados de Herodes, arrependidos por terem feito o que fizeram com Jesus. Então, por isso que eles entram naquela situação de agitação, por isso é representado popularmente pelo palhaço, associando a questão cultural, da dança, né, das orações, das rezas, tudo que envolve a dimensão, né, do folclore voltado para a folia de reis. Então, eu peço à casa, né, essa mesma sensibilidade que o vereador Marcinho demonstrou, né, que possa contagiar todos também, e que o Poder Legislativo, né, possa sempre estar olhando, não só para a folia de reis, mas para outras representações populares, tradicionais, que a gente precisa reavivar, inclusive nas escolas. As escolas têm que trabalhar o nosso folclore, né? Tem que trabalhar a figura folclórica tão rica. O início do meu pronunciamento aqui foi evocando a semana de 22, modernista. Por que eu evoquei 22? Porque 22 é o acordar, é o movimento de independência cultural do Brasil. Isso eu falo até com os meus alunos quando eu estou dando aula de literatura modernista. Se 1822 foi a independência política, administrativa, 1922 foi a independência cultural. Foi quando o Brasil olhou para si. Tupi or not Tupi, that's the question. Né? Lá, Oswald de Andrade vai escrever no manifesto Antropófago. Ser tupi ou não ser tupi? Eis a questão. A gente está num debate nacional, né, de cultura. A gente precisa ver isso. A gente está vivendo um mundo globalizado, que, logicamente, há uma intercomunicabilidade das culturas. Isso faz parte. Mas a gente não pode permitir que essa intercomunicabilidade, que é até rica, porque é uma espécie de Babel cultural, faça apagar as tradições e as raízes da cultura popular brasileira. Né? Eu falei aqui de estados como Rio de Janeiro, né, São Paulo, Minas Gerais, mas tem Goiás, tem também no Espírito Santo, tem também na Bahia, o estado da Bahia, que estado forte da tradição popular. Né? O Rio de Janeiro, que é riquíssimo, a capital, o interior também tem suas tradições, a gente vai para as cidades mais do interior, quanto mais interior a gente vai, mais a gente vai vendo as tradições ali presentes, né? Então, assim, é algo riquíssimo. Quer falar, Maiara? Maiara, vereadora Maiara. Fico animada com um projeto como esse. Muita gente sabe, mas algumas não, que eu não nasci em Nova Friburgo. Eu nasci em Bom Jesus, Itabapoana, e morei no distrito de Apiacá, chamado Iuru, que era um vilarejo. E ali a gente tinha um contato muito grande com a folia de reis, porque era uma coisa muito séria, a folia de reis, ali no nosso território. Então, eu cresci com isso muito natural, né? A gente teve o êxodo da família, veio para Friburgo, e a gente sofreu um impacto cultural muito grande, porque a gente esperava ver, né, as romarias, a gente esperava ver, e minha família é muito católica à época, né, acompanhava muito, participava muito, trabalhava muito, e a gente chega em Friburgo, conhece as folias que aconteciam também aqui na cidade, as que se encontravam no centro de Conselheiro, e isso com o tempo foi esfriando, sabe? A gente sabe que a infância é um momento mágico da nossa vida e que tudo é muito intenso.
mas não era só o crescimento, né, da minha vida adulta chegar e eu parar de prestar atenção em determinados setores. É realmente a falta de fomento, a falta de reconhecimento desse trabalho cultural que a gente está resgatando na noite de hoje, através desse projeto, né, de tornar isso um patrimônio imaterial do nosso município. A gente precisa pensar na estrutura, a gente precisa pensar na perpetuação da cultura, das sabedorias populares, dos significados, da forma que a população se entende e celebra a sua existência. Então, é algo fenomenal, e eu queria aqui também saudar o nome de uma das moradoras do Floresta, que foi a avó do Carlos, e grande apaixonada pela Folia de Reis, e que saía de Friburgo, viajava, Dona Sila, e ia para outras cidades para poder viver um pouco mais fervorosamente aquilo. Então, hoje eu queria também dedicar essa defesa sua ao nome dela. Obrigada. Obrigado, Maiara. Obrigado, Marcinho. E a todos, né? Aqui ficou homenagem a todos os foliões, de certa forma, das Folias de Reis, a nossa homenagem. Aqueles que já foram, aqueles que ainda estão, aqueles que perseveram. A gente não pode deixar que a era do celular mate essa riqueza da nossa cultura, da nossa raiz de infância, como você colocou com tanta propriedade, Maiara, e Marcinho também, com tanto sentimento, né, que a gente precisa colocar e impor nisso. Então, muito obrigado. É uma pena, gostaria de estar falando mais sobre, que é um tema maravilhoso. Mas, presidente, eu encerro aqui pedindo a votação favorável. O vereador Gelson do Pote agradeceu à população friburguense e também a seus familiares o seu 4º mandato consecutivo. Obrigado, boa noite. Primeira vez que eu uso a tribuna depois da eleição. Então, eu quero agradecer à população friburguense que me elegeu para o 4º mandato. E eu sempre dediquei essas vitórias, os mandatos ao meu pai. Então, mais uma vez, eu dedico essa vitória, esse mandato ao meu pai. E sempre foi ele, sempre foi por ele, sempre será por ele, esse tempo todo. E quero dizer que a família do Pote foi eleita para o 8º mandato. Então, mais uma vez, entramos na história dessa cidade com esses mandatos todos de serviço prestado. E quero também dedicar à minha mãe, né, como sofre na hora da apuração. Se o coração não estiver firme, ele quase que ele para. Mas a mãe, eu tenho certeza que sofre muito mais do que a gente. Mais uma vez, a gente saiu vitoriosa. Então, mãe, dedico também à senhora. Dedico a minha esposa, que está chegando aqui, Soraya. Soraya foi gigante nessa eleição. Ela é todo dia. Todo dia, Vanessa, mas na eleição também. Eu não sei como é que ela arruma tempo para isso. Sem Soraya, eu tenho certeza que eu não ia conseguir. Agradecer meus filhos, Daniel, José, sofre com a gente também na campanha, mas a gente vê o resultado do trabalho, né? Não teve, eu sempre falei um dia que eu não saí de casa que não fosse para fazer alguma coisa para alguém. Como tem sido os mandatos meus, os mandatos do meu pai. Quero agradecer minhas irmãs, meus sobrinhos, que fizeram tudo. E pessoal do gabinete, que eu falo que eu não tenho assessores, eu tenho amigos que construí durante a minha vida. E os antigos, está aqui meu amigo Borracha, que está mais de 20 anos com a gente. O pessoal lá, o Betinho, o Renato, que está há muito tempo, o Hélio, essa turma todos que vieram agora, pessoas que estão comigo há muito tempo e que vieram também nessa campanha, agradecer a todos, né, porque essa é através desses apoios que a gente consegue, né, e mais uma eleição onde, né, a gente tem que lembrar, né, as punhaladas que levei pelas costas, né,
a pressão toda que fizeram e a gente sente que a gente conseguiu, né, sair quase que sobrevivente disso aí. Tanta força, tanta pressão para derrubar a gente, né? Ainda mais a apunhalada de quem a gente achava que era amigo, né? Mas a resposta vem aí, a resposta é com trabalho. E a gente vai continuar trabalhando, porque eu sempre retribuí essa votação que eu sempre tive, eu retribuo com trabalho. E na segunda-feira eu já saí, já subi na reta escavadeira, já continuamos nosso trabalho na segunda-feira, no dia 7 de outubro, que a gente não para, a eleição passa, mas o trabalho continua e vai continuar por mais um mandato. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que participaram da minha campanha e todo o apoio que eu tive e a população friburguense, que mais uma vez acreditou e confia no meu trabalho. Muito obrigado por tudo, por essa confiança. Essa confiança da população friburguense é minha maior conquista. Muito obrigado. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia e falou na tribuna para fazer alguns agradecimentos. Boa noite, presidente Max Bill. Boa noite, vereadores e vereadoras, assistência. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite. E, vereador Joelso, não seria esse meu discurso, mas fiquei emocionada com o discurso de Vossa Excelência e vou um pedacinho na mesma linha que Vossa Excelência. Obtive uma votação expressiva, graças a Deus. Não consegui a reeleição, mas eu assim, só agradeço a Deus, a minha família, e vou sempre, todas as minhas vitórias, eu sempre vou oferecer para o meu marido Marcos Lima, porque eu disse isso aqui já e vou repetir. Se hoje eu sou a mulher que eu me tornei, eu vou agradecer a ele para a minha vida toda. A gente nunca sabe o dia de amanhã da nossa vida, mas onde eu estiver, o meu agradecimento vai ser sempre a Deus e a Ele, por eu ter me tornado a mulher que eu me tornei nessa vida. Pelo tempo que nós estivemos juntos, que foram 40 anos e quase 35 de casados. Então, assim, Ele vai ser presente na minha vida toda e na vida dos meus filhos, né? E nessa noite eu quero mandar um abraço para a Miriam, lá da Prainha, que no sábado, vereadora Maiara, com muito entusiasmo e com muito trabalho, ela conseguiu, junto a alguns parceiros dela lá na Prainha, realizar uma festa muito bonita para as crianças de lá. E eu quero parabenizar a Miriam pela sua determinação, pelo seu empenho, dedicação, e que alegria daquelas crianças. Agradecer também a diretora da creche, que foi muito prestativa, emprestando o pula-pula, e a todos que ali colaboraram. E lá tem um espaço maravilhoso na Prainha. E nós sabemos que em Conquista não tem um espaço, não tem uma área de lazer. E lá tem espaço. E eu gostaria de pedir ao prefeito que pudesse estar olhando carinhosamente para aquele espaço, porque ali dá uma área de lazer muito boa para as crianças. E não tem, pelo menos no meu ponto de vista, eu não consigo ver outro espaço para que possa ser feito uma área de lazer, não somente para as crianças, mas para a comunidade como um todo, porque o espaço é maravilhoso. Já fiz do nosso gabinete uma indicação executiva para o gabinete do prefeito, para a Secretaria de Obras e para a Subprefeitura do 3º Distrito, que é do Campo do Coelho, fazendo esse pedido que possa ali estar sendo a área de lazer do 3º Distrito, da Prainha e de Conquista. E também agradecer, eu não falei na época da eleição por estar em campanha eleitoral, e assim, tudo era problema falar, e eu ficava com medo de falar, mas eu quero agradecer ao subprefeito do 3º Distrito, Amarílio, que esteve comigo lá na Prainha, no início do ano, e foi lá e fez a reforma na ponte, que vereadora estava desde 2011. Mesmo eu estando vereadora esse tempo todo, eu não tinha ainda obtido êxito no pedido, que aos nossos olhos é tão simples, né? É só um beiral de uma ponte. Mas a gente sabe que dá trabalho, e o Amarílio foi lá e fez esse beiral, mesmo a gente
sabendo que ainda é pouco, precisamos de muito mais, mas a ponte ficou assim um espetáculo. Então, Amarílio, o nosso muito obrigada de coração. E eu estive com o prefeito e quero dar uma boa notícia para o pessoal do Campo do Coelho, dizer que vai continuar o trabalho, vai continuar o asfalto, tão esperado que a gente espera nós esperamos em todas as ruas, mas nós sabemos que um dia chega a todas, mas por enquanto em algumas que o prefeito se comprometeu antes mesmo da eleição e que esse compromisso firmado ele vai ser cumprido. Então, eu falo que a gente tem que agradecer a bênção antes que aconteça. Então, prefeito, eu já quero te agradecer, porque eu acredito que aquelas ruas que ficaram sem asfalto e que o senhor se comprometeu em asfaltar, vai estar chegando em Campo do Coelho, que é a Tchele Orlando, Nilo Araquitã, a Rua Saquarema, entre outras, que eu sei que o asfalto vai chegar, porque entendo a necessidade dos moradores. Desde já agradeço a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigada. A vereadora Maiara Felício falou sobre uma denúncia que recebeu em seu gabinete. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui da Assembleia e também quem nos acompanha de casa pela TV Câmara. Eu hoje venho para a tribuna para fazer um apelo ao governo municipal, porque a gente sabe que a casa não parou, a nossa assessoria não parou de trabalhar. Meu gabinete funcionou durante todo o período eleitoral. As meninas deram um show aí. E eu tenho que agradecer muito a minha chefe de gabinete, Gisele Nascimento, agradecer a Tati, a Marcinha, que se esforçaram, fizeram jornada dupla para fazer as horas na Câmara, atender a população também, depois do expediente, poder fazer a campanha. E, durante esse período, a gente recebeu diversas demandas que agora elas estão, conseguindo ser encaminhadas, a gente está conseguindo dar um atendimento mais qualificado para a população. E chegou ao nosso gabinete uma denúncia de um pai que tem uma criança que estuda na escola Jamile Constantino Klein, que se encontra em obras. As crianças estão frequentando o espaço escolar ao mesmo tempo que a obra acontece. Gente, a gente sabe muito bem que coisas pontiagudas, resíduos de obra, poeira e crianças não combinam. E por mais que, depois da minha fiscalização no dia de ontem, a gente tenha conversado com os profissionais que estão fazendo a obra na unidade, e eles demonstraram, assim, me passaram, na verdade, grande segurança, do comprometimento, da responsabilidade que eles têm com o espaço escolar, de revezar o espaço, de não permitir que as crianças tenham contato ali com a obra, de instalar um portãozinho para que as crianças não saiam e aconteça um pior, que elas se machuquem, que elas tenham contato com aqueles resíduos. Mas ainda assim, gente, criança é um serzinho imprevisível. É pé de vento, escapole. Quando a gente viu, as coisas já aconteceram. Então, o que a gente precisa falar aqui? Que a Secretaria de Educação, por mais que tenha realocado parte dessas crianças para outra unidade, precisa fazer na totalidade. Porque o espaço que essas crianças estão tendo na unidade escolar é muito reduzido e a gente não quer dar brecha para o azar, dar sorte para o azar. Então, aqui fica um apelo, que a gente remaneje o restante das crianças que estão instaladas ali na unidade da escola Jamile Constantino Klein para um outro espaço, até que a obra seja entregue. Nessa visita, a gente constatou que os profissionais da obra aproveitaram desse feriadão para trabalhar, adiantar a obra, para evitar o barulho, evitar ali algum problema enquanto a escola estiver funcionando. Mas a gente precisa pensar também nos profissionais de educação que estão ali tendo que lidar com obra. Pensar nesses profissionais da obra que às vezes está atrasando porque tem que respeitar o horário do sono das crianças, tem que tomar cuidado com algumas atividades ali, para a conclusão da obra em si. A gente está pensando em todos os trabalhadores. Hoje é dia do professor. A gente precisa não só dar os parabéns na rede social, mas dar resposta na hora que a gente está trabalhando e interferindo para que eles tenham qualidade no espaço de trabalho.
Então, fica esse apelo à Secretaria de Educação, à Prefeitura, a gente está encaminhando os documentos, os ofícios, para que o melhor possa acontecer e dando uma resposta aí para esses pais que procuraram pela nossa mandato e confiaram na gente para fazer essa defesa. Obrigada, presidente. Presidente, vou aproveitar aqui um minutinho que me falta, porque a gente tem uma alegria muito grande para compartilhar aqui na cidade, que foi concluído aí no último mês, a gente pode divulgar agora. A Alerj escolheu alguns produtores culturais de Nova Friburgo para homenagear. E a gente está radiante com essa notícia, porque é um reconhecimento da Comissão de Cultura da Alerj, é o Estado do Rio de Janeiro, olhando para Nova Friburgo e vendo qualidade técnica, qualidade cultural desse povo que luta para permanecer com a cultura ativa, né, fazendo cultura com o menor, com a população periférica, rural. Então, a gente está aqui muito feliz de trazer essa notícia e agradecer, né, o reconhecimento dessa Assembleia Legislativa. A gente tem Fania da Mata, que foi reconhecido, que é um trabalho cultural com crianças, Laborative, que trabalha a dança de rua, a gente tem o Som do Meu Tambor, que é as danças populares com as crianças do Terra Nova, o Império das Negras, presidente, que trabalha a negritude em Nova Friburgo, e assim como tantos outros, né? A Feira Literária de Nova Friburgo, a FLINF. Então, são nomes expressivos e que vão ter reconhecimento estadual. Muito obrigada, vereadora. E agora vamos conferir o que aconteceu na 66ª sessão ordinária. O vereador Marcinho Alves falou sobre o requerimento de informações com o Executivo Municipal referente ao Fundo de Desenvolvimento Urbano Territorial. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vocês na assistência, o parlamentar, assim que ele é eleito, ele entra nessa Casa Legislativa, ele tem algumas ferramentas, e essas ferramentas é o requerimento de informação. E esse requerimento de informação, ele traz para a gente algumas informações. Primeiramente, no requerimento de informação, se fala se foi criado o fundo para que pudesse receber esses valores e fazer as aplicações dentro das normalidades. Então, eu quero aqui encurtar a minha fala nessa tribuna e pedir aos vereadores que possam votar favorável para que a gente possa, pelo menos, ter essa arma, que é o nosso requerimento de informação, sendo aprovado nesta casa. E logo após, falou na tribuna os problemas e que a população vem enfrentando para marcar exames de sangue, segundo ele. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vocês na assistência, vocês que estão em casa nos assistindo, quando a gente fala que requerimento de informação, ele é importante ser aprovado nesta casa para que a gente possa trazer números para a população, hoje a gente tem aqui números que mostram que a gente precisa avançar muito, principalmente na questão de cota de exames de sangue. Todos sabem que ficou aí 20, 30 dias sem a população conseguir marcar um exame de sangue na atenção básica, no posto de saúde. E o requerimento de informação, ele me trouxe ainda uma certa preocupação. Porque a gente tinha, num passado, um quantitativo de exame de sangue muito maior nas unidades básicas de saúde que a gente tem hoje. Por exemplo, eu vou falar aqui de Conquista, da unidade de saúde de Conquista. A gente tem, uma vez por semana, na segunda-feira, 25 exames disponíveis. É muito pouco. É muito pouco para uma unidade de saúde. Uma vez por semana, 25 cotas de exames. Nós temos aqui, ó, Rio Grandina, toda quinta-feira, 25. Só 25 pessoas conseguem marcar por semana um exame de sangue. Vargem Alta, 25. Campo do Coelho, 25. E aí tem os dias da semana que você consegue marcar os exames. Nós temos aqui, ó, a unidade de saúde Valdir Costa, em Conselheiro. Todos os dias, 25 por dia. Aqui demonstra um quantitativo ainda maior. Mas a gente vê que em outras localidades, por exemplo, Campo do Coelho, a gente só tem um dia da semana, em Campo do Coelho, que é sexta-feira, 25, que é permitido para poder marcar. Esse requerimento de informação mostra que, de uns anos para cá, a população vem perdendo a possibilidade de marcar um exame de sangue com mais facilidade no posto de saúde. Isso será por quê? Corte na atenção básica. Por que eu quero trazer esses números desse requerimento de informação? Eu falo e volto a falar nesta casa. Hospital lotado é atenção básica falida. Se a gente tiver uma atenção básica forte, onde as pessoas consigam marcar pelo menos o básico, que é um exame de sangue,
a gente consegue atender a população e evitar que as pessoas procurem o hospital de Raul Sertã no momento mais grave. E, infelizmente, as nossas cotas de exame de sangue, além de demorar muito tempo para autorizou agora a questão do terceiro termo aditivo desse contrato, com 5 laboratórios, e a população ficou aí quase 30 dias sem marcar um exame de sangue. E isso agrava aí pacientes que vai parar no Hospital Raul Sertã, paciente que precisa fazer seu tratamento de oncologia, Teresópolis, Petrópolis, outras cidades do Rio. E aqui mostra que o governo de Johnny Maico não investe na atenção básica. Aqui tem os números dos exames de sangue, que antes do governo de Johnny Maico se marcava mais exame de sangue na atenção básica. Hoje, no governo de Johnny Maico, se marca muito menos. Então, a gente finaliza falando que enquanto não tiver um governo que trabalhe pela atenção básica, a gente não vai resolver a questão do Hospital Raul Sertã, porque o Hospital Raul Sertã é para caso de urgência. Se o paciente chegou com urgência, é porque ele não teve tratamento na atenção básica. Outro fator que chegou para mim também é um requerimento de informação das cirurgias. Nós temos 665 pacientes aguardando em fila, entre adultos e crianças. E o que mais me trouxe aqui uma preocupação, dessas 665 pessoas aguardando entre crianças e adultos para fazer uma cirurgia, nós temos atualmente, dentro do Hospital Raul Sertã, 75 cirurgiões. E aí tá, 19 cirurgião geral, 2 cirurgião torácico, 5 cirurgião vascular, 24 ortopedista, 5 urologista, 2 cirurgião pediatra, 7 neurocirurgião, 5 ginecologista, 6 bucomaxila-facial. Aqui nós temos um número muito grande de profissionais que trabalham no Hospital Raul Sertã. Sabe onde está o erro disso aqui, prefeitão Johnny Maico? Que você não sair de dentro do hospital comigo lá, sabe onde está o erro? Nós temos 2 anestesistas dentro do Hospital Raul Sertã. Então, se você chegar a uma cirurgia de emergência, você tem que desmarcar aquelas cirurgias que estavam marcadas para fazer. Nós temos 4 salas de centro cirúrgico no Hospital Raul Sertã, que não foi você, prefeito Johnny Maico, que fez, não. Foi o governo do Renato Bravo que fez. A única coisa que nós fizemos quando eu estava secretário-geral de governo foi colocar um gerador para lá de fora para inaugurar aquele espaço. E você não teve competência, prefeito Johnny Maico, para colocar essas 4 salas que nós temos dentro do centro cirúrgico, o centro cirúrgico, 4 salas dentro do Hospital Raul Sertã para funcionar. Porque a gente só tem 2 anestesistas. A gente não consegue fazer essas cirurgias. E aí fica 665 pessoas entre crianças e adultos para fazer uma cirurgia. Muitos têm que vender o carro, têm que fazer o empréstimo do banco, têm que recorrer às cidades vizinhas para fazer essa cirurgia. E aí a gente vê que, infelizmente, a gente não vê melhoras, porque eu falo, critico, cobro, mas, infelizmente, o governo não olha as nossas críticas como uma questão para avançar, mas sim para achar que a gente é oposição ao governo. E a gente não é oposição ao governo, não. A gente é oposição àquilo que não funciona. Outro fator que eu quero respirar fundo para falar aqui, o que aconteceu hoje no nosso Hospital Raul Sertã. Uma criança de 9 anos de idade veio a óbito dentro do nosso Hospital Raul Sertã. Não estou aqui para fazer julgamento do que aconteceu, estou aqui para falar com você que está em casa, me assistindo nesse momento. Eu vou fazer um requerimento de informação para entrar na semana que vem. Eu vou visitar o hospital amanhã, vou procurar saber o que aconteceu, porque a criança estava internada, que eu fiquei sabendo. A criança foi regulada para poder descer para o Rio de Janeiro, e a criança não conseguiu descer, não conseguiram fazer os procedimentos que deveria ser feito, e a criança veio a óbito de 9 anos de idade dentro do Hospital Raul Sertã. Isso é muito grave. Por que é muito grave? Uma criança que vai para o Hospital Raul Sertã para buscar um atendimento e não consegue fazer um atendimento dentro de um Hospital Raul Sertã, isso é reflexo de uma saúde falida, de um hospital que, infelizmente, tem um secretário de saúde, que eu bati boca com ele dentro do hospital, reclamando da demora de biópsias. E ele simplesmente falou, se trocar o prefeito, você entra, assume e muda. Secretário Gabriel, o senhor trabalhou comigo, o senhor foi meu chefe de gabinete, o senhor sabe muito bem que o senhor assumiu uma secretaria de saúde e o que o senhor não tem, não te vou dizer que o senhor não tem a competência, o senhor não tem autonomia para resolver tudo que está dentro do Hospital Raul Sertã. Mas uma coisa que o senhor tem que pegar para a sua vida. Se você não consegue resolver os problemas do Hospital Raul Sertã, secretário, entrega o cargo. Porque essas mortes que acontecem no Hospital Raul Sertã ficam nas suas costas. A não ser se você não for humano e não tiver coração. Porque se eu fosse secretário de saúde nesse momento e uma criança dessa viesse a óbito dentro do Hospital Raul Sertã, eu ia abrir uma auditoria. Mas ia abrir uma auditoria séria. Não abrir uma auditoria pilantra, que esse prefeito Johnny Maico abriu na maternidade para apurar um caso que aconteceu e pegou e engavetou o processo. E até hoje a população não sabe de fato o que aconteceu na maternidade com aquela negligência, se foi negligência ou não. Mas esse governo é assim. Esse governo é assim. É um governo
que infelizmente, né, vai ficar aí por mais 4 anos, que nem o básico que é exame de sangue no posto de saúde, ele consegue dar a possibilidade para a população ter esse exame de sangue. Pessoas que fazem tratamento de oncologia não conseguem fazer seus exames para poder levar nos hospitais e entregar, tem que tirar dinheiro do bolso para fazer. É as nossas vans aí alugadas que vive dando problema de falta de manutenção e quebrando na estrada, coisa que deveria ter uma fiscalização mais severa, porque coloca a vida das pessoas para poder ir ao estado do Rio de Janeiro para fazer um tratamento. Mas eu saio, né, tenho ainda até o dia 31 de dezembro nessa casa, mas tem uma coisa que eu carrego em mim, é aquela coerência de brigar, de lutar, de falar que está ruim. Porque eu faço um desafio aqui. Muitos foram ao contrário a mim, falando, pô, vereador, você critica, você fala, você bate no governo. Sim, porque eu bato é porque é questão da saúde. Eu não posso aceitar que as pessoas venham a óbito por negligência. Porque é negligência, sim. Uma demora de um tratamento dentro do Hospital Raul Sertã, que não é o primeiro caso, já aconteceu outros casos, vocês que são responsáveis pela saúde, vocês já deveriam ter feito uma pesquisa para poder fazer esse tratamento dentro do Hospital Raul Sertã. A gente, às vezes, precisa encaminhar nossas crianças para o hospital em Campos, para os hospitais em Realengo, porque a gente não tem um CTI pediátrico, a gente não tem uma equipe preparada. E a nossa cidade, a gente tem aí uma arrecadação de mais de 1 bi por ano e a gente não vê esse investimento na saúde. Só fala-se que gastou 300 milhões, mas gastou 300 milhões aonde, prefeito? Se a saúde está um caos. O vereador José Carlos Schwab falou sobre 135 anos de Lumiar. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, população de casa que nos assiste. Quero deixar aí meus sinceros sentimentos aí para a mãe do nosso Gustavo Barroso, que nos deixou hoje, a toda a família Barroso, que contribuiu muito para o crescimento de nossa cidade, né? Dona Maria da Piedade Dutra Barroso. Gustavo também passou por essa casa, um trabalho brilhante, e esteja aí sentindo todo apoio e respeito aí dessa casa de vereadores, porque é um rapaz lutador e essa família Barroso deixou um legado muito grande aí para a nossa cidade. Também hoje é aniversário do nosso grande craque aí do futebol friburguense, Bernardo. Quero deixar um grande abraço, um garoto que tem um futuro aí promissor e vai nos dar muitas alegrias aí em nossa cidade com esse futebol aí que Deus abençoe, e tenho certeza que vai fazer muito sucesso ainda pelos gramados aí do nosso Brasil. Também lembrar que o nosso distrito de Lumiar, nesse final de semana, está completando 135 anos de sua criação. Lumiar, que a gente conheceu ali naquela época que só morava aquelas famílias tradicionais, onde vivia diretamente da agricultura, do comércio. Aí anos se passaram, depois com a chegada do turismo nos anos 80 e 90, Lumiar cresceu e hoje está no cenário nacional aí, e internacional, porque muita gente de vários países procura aquele distrito lá, porque foi agraciado com suas belezas naturais, as matas, né, florestas, cachoeiras que encantam não só nós moradores, mas toda aquela população ali que tem o prazer de conhecer. E não só agradecer o distrito, mas sem a população que recebe todo mundo de braços abertos. Por isso, hoje, meus sinceros agradecimentos e parabéns é para a população de Lumiar, porque se o turismo é forte, é porque aquela população abraça todos com carinho e recebe todos bens. E quero lembrar também que Lumiar, até 1992, o 5º e 7º distrito era um distrito só. Em 92, com a emancipação ali de São Pedro da Serra, criando o 7º distrito, mas todos os 2 distritos ali se completam, até porque São Pedro da Serra com aquelas belezas naturais ali, encantadoras também, e Lumiar não deixa de ser também uma grande referência. Por isso, a gente tem que, esse final de semana lá, quero convidar a todos, né, porque tem várias comemorações, tem vários grupos lá, não só daqui da região lá, mas aqui do nosso município e municípios vizinhos que encantam todos nós. Por isso esse convite a todos que estão nos assistindo, porque temos festas, temos que comemorar, porque quando a gente está comemorando, a gente está mexendo com o corpo, com aquelas danças tradicionais,
e a gente sabe que faz muito bem para a saúde. Por isso, Lumiar, receba aqui do vereador José Carlos Schwab, que tem uma ligação muito forte, até que minha família é de lá, eu sou nascido e criado na região, um grande respeito, carinho. Sei que Lumiar sempre farei sempre uma defesa muito grande aqui por melhorias de nosso distrito lá. Receba esse sincero carinho e agradecimento aos 135 anos de criação do nosso distrito. Presidente, era só isso mesmo que eu tinha aqui hoje para dizer. Quero dizer que o vereador está à disposição aí no gabinete. Nós não paramos esse mandato, vamos ficar até nos últimos dias. Com certeza, vereadora. E o gabinete está sempre à disposição lá, recebendo as demandas. E tenho certeza que na nossa região lá, o 5º distrito está recebendo essas festividades. Esse vereador está buscando o melhor para aquela região, e não só para aquela região, mas para todo o nosso município. Vereadora Vanderleia, por favor. Obrigada. Obrigada, vereador Carlos Schwab. Obrigada por esse momento. E quero aproveitar a sua hora livre, vereador, para te parabenizar pelo seu trabalho. Dizer que, para mim, foi uma grande satisfação ter tido a oportunidade de conhecê-lo, de trabalhar junto com Vossa Excelência esses 4 anos. Te parabenizar pela sua reeleição, parabenizar lá o distrito, né, de Lumiar, de São Pedro, por ter reconhecido o seu trabalho, e dizer o quanto, para mim, é importante ter a sua amizade, tê-la aqui, né, junto durante todo esse tempo aqui nessa Câmara. Te admiro o seu trabalho, sua família, e quero que Deus continue te abençoando, que você continue, como Vossa Excelência acabou de falar, trabalhando não somente, né, pelo seu distrito, mas por toda a nossa cidade, como vem fazendo ao longo desses 4 anos, e te parabenizar. Parabéns pela sua reeleição merecida, e quero também parabenizar a Lumiar pelo aniversário de Lumiar. Um grande abraço, com muito carinho, vereador. Vereadora Vanderleia, chega a me emocionar. Uma lutadora aí para o nosso município, vereadora, né? Só que tem 3º mandato com esse, né, vereadora? Sim, tenho certeza que... E sua votação também. A vereadora Vanderleia não perdeu a eleição, pelo contrário. Quase 1.500 votos, vereadora, de trabalho aí. Né? Quase 1.500 votos, ou seja, uma votação aí, a comunidade viu com Vossa Excelência, e a gente sabe porque essas conjunturas de partido, às vezes, elegem um com um pouco menos, um pouco mais, mas isso é do TRE, e tenho certeza, se Vossa Excelência não está nesse mandato aqui próximo, é porque Deus falou assim, acho que eu vou dar 4 anos para a Vanderleia descansar, repor as energias, porque não só a Câmara, mas Friburgo precisa muito dela. E foi uma honra estar aqui, vereadora, aqui do seu lado, aqui como 1º secretário, depois está muito bem também ali representado pelo meu querido amigo Dirceu, e tenho certeza que Vossa Excelência... talvez não vai estar aqui sentado, mas vai estar com muito empenho para o desenvolvimento de cada vez apoio à população de Nova Friburgo. Tenho certeza que Vossa Excelência é uma guerreira que quer o melhor aí para a nossa cidade. Foi um prazer conhecê-la e tenho certeza que estará sempre aqui, meu gabinete está à disposição para qualquer coisa. Será um prazer aí estar com você por muito tempo aí juntos, tentando fazer o melhor para a nossa cidade. Muitíssimo obrigado, vereadora, muitíssimo obrigado, presidente, e que fique com Deus aí a todos. Muito obrigado. O vereador professor Pierre falou sobre a viagem que fez à Europa para representar o Poder Legislativo. Senhor presidente, só uma questão de ordem rapidamente. Questão de ordem, vereador. É só para justificar que amanhã eu estarei, agradecer toda a Câmara de Vereadores, tá? Todos os vereadores que votaram a Lei Complementar 167 de 2024, além da Lei Orgânica, porque amanhã eu estou indo para a Europa por conta da representação legislativa. Agradecer, presidente, toda a força, todo o apoio. E por essa razão, já que eu tenho que viajar amanhã cedo, eu vou pedir licença aos vereadores, até para justificar também, eu sou sempre de ficar nas sessões, mas hoje de modo muito especial, em razão dessa missão que eu vou levar para o município de Nova Friburgo, e dizer que a Câmara de Vereadores ajudou, foi fundamental para colocar o nome da cidade nesse patamar. Ninguém faz nada sozinho. Isso é uma conquista da Câmara de Vereadores de todos nós. Tá bom? Então, só para fazer esse registro, pedir para registrar em ata
nessa consideração. Obrigado. Muito bem. Vereadora Vanderleia. Vereador professor Pierre, por gentileza, só mais um instantinho. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto. Sei da importância para essa Câmara, para a cidade de Nova Friburgo, e quero desejar ao senhor, a Vossa Excelência, uma boa viagem. E eu tenho certeza que essa Câmara vai ser muito bem representada por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe da história da nossa cidade, da nossa região, como ninguém. E quero agradecer por tanta coisa que eu aprendi aqui com Vossa Excelência. Então, que Deus te leve em segurança, te proteja. E eu tenho certeza que sucesso Vossa Excelência já tem e vai ser um sucesso. Deus é contigo. E quando Ele está conosco, tudo sai da melhor maneira possível. Receba meu abraço, o meu carinho, viu? Parabéns. E assim chegamos ao fim do nosso programa TV Câmara de hoje, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Uma ótima noite. Até a próxima. Melhor você cortar, Matheus, porque dar um take é melhor. Porque senão o Domênico vai ficar muito na merda. É muito ruim.